profeta Isaías, ele não comemorava porque o Senhor Jesus não havia nascido. Foi tanto que ele profetizou 750 anos antes de Cristo. Tá? Então, olha o que ele vai dizer. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Isaías, o capítulo de número 9, o verso 6 e 7. Deus leva ele numa linha do tempo, da eternidade, 750 anos, e vai dizer, olha o que vai acontecer daqui a 750 anos. E aí, Deus revela ao profeta Isaías, ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será o que, igreja? Maravilhoso. Oh, aleluia. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele vai dizer ainda, do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. E no seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos entender um pouquinho da história para que possamos trazer essa data maravilhosa para os dias de hoje. Se nós entrarmos agora no cenário da história, né, quem está mandando no mundo da época é o assírio, o povo assírio que não existe mais. Existe o povo sírio, mas os assírios não existem mais. Então, o rei Senaqueribe, né, o rei assírio, estava mandando no mundo da época, e aí levou vassalos todo o reino do norte, que é Israel. Então ficou o reino do sul, que é Judá. E aí o que acontece? Os sírios também estão sendo oprimidos pelo rei da Síria. E Deus dá uma palavra de conforto para o povo judeu. Olha, calma. Calma, porque virá que o seu reino é eterno. Só que o que acontece, por que os judeus não acreditam? Porque até hoje os judeus esperam que isso aconteça fisicamente, mas isso aconteceu no mundo espiritual. O Senhor Jesus veio para trazer salvação. Eu sei que muitas igrejas pregam prosperidade e pregam bênção e vitória. Não, mas o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos ligar de novo com o Pai. Por causa do pecado, somos pecadores, como sempre digo nesse altar. Somos o quê? Uma fábrica de pecado a todo vapor. Conhecemos o nosso pecado, praticamos nossos pecados sem ir numa faculdade. É interessante isso, tá? Porque é a nossa natureza. Então, igreja, esse dia memorável, esse dia maravilhoso, tá? Esse dia notável da história, tudo aconteceu no momento, um momento dos mais notáveis. Jesus nasce, o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Não, isso na história não aconteceu. Somente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No que se refere aos momentos, né, esse não parecia diferente dos outros. Se você e eu pudéssemos de alguma forma tirá-lo da linha do tempo e examiná-lo, ele parecia exatamente igual àqueles que passaram em nossas vidas. Ele veio e foi embora muito rápido. 33 anos, 6 meses e 14 dias. Muito jovem. Apareceu. O João disse que ele era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus, se fez carne. Uma passagem muito rápida. Foi precedido e sucedido por outros, justamente como ele foi um dos incontáveis momentos que marca o tempo, desde que a eternidade pode ser medida. Marcou o tempo. Se nós analisarmos, os sumérios e o Egito dominavam o calendário do mundo da época. O calendário que nós conhecemos hoje, 365 dias, 12 meses do ano. Então, os pais do calendário eram os sumérios e os egípcios. Pois bem, quando foi no ano de 46 a.C., fizeram um novo calendário. Roma estava mandando no mundo e fizeram então o calendário juliano. Esse calendário juliano, ele durou até 1582. Para ser mais exato, em fevereiro de 1582. E aí, quem regia o mundo era o papado, né? Então o Papa Gregoriano XIII reformulou
E aí o que acontece? No calendário juliano só havia 30 dias, não havia o 31. E ele reformulou, e aí é o calendário que nós usamos até dos dias de hoje, desde 1582. Nessa mudança de calendário que houve, Jesus tem início e tem fim. Dele para trás, antes de Cristo, e depois de Cristo. Em toda a formulação dos calendários. Então, igreja, é um momento notável que eu e você, como igreja, né, dessa semana natalícia do nascimento, né, a palavra natalícia, nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mas na realidade, esse momento particular não foi como nenhum outro, porque através desse segmento do tempo ocorreu algo espetacular. Deus se tornou-se homem. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar? Um Deus se tornou homem. Enquanto as criaturas da terra andavam descuidadas, a divindade chegou, os céus se abriram, colocaram o seu bem mais precioso no útero de uma camponesa de 17 anos. É algo formidável para nós que conhecemos a Escritura. Um Deus se fez carne e habitou entre nós. Onipotente, né? Em um instante se tornou frágil. O que for espírito se tornou palpável. Ele que era maior do que o universo veio a ser um embrião. Aquele que sustentava o mundo com uma só palavra decidiu depender para a sua nutrição de uma jovenzinha. Deus como um feto. Uau! Isso é tremendo, igreja. Entender a natureza humana de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece uma loucura, na verdade, flutuou no líquido aminoótico da mãe. A santidade é adormecida no ventre, o Criador da vida sendo criado. O apóstolo Paulo diz que ele não quis nenhuma dádiva. Na qualidade de Deus ele não. Dependeu, como eu e você, temos que depender da pessoa bendita do Espírito Santo. Então isso enche a minha alma de prazer, né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus aproximando da sua criatura e a luz brilhou. Ele veio não como um lampejo ou como um conquistador inacessível, mas como alguém cujo primeiro escrito for ouvido por uma camponesa e um carpinteiro solonento naquela noite. As mãos que sustentara pela primeira vez era calosa, suja, mal cuidada de um carpinteiro. Nenhuma seda, nenhum marfim, nenhuma festa, nenhuma pompa, nenhum galanteio, nenhum espetáculo. O dono do universo nascia numa manjedoura para ensinar eu e você a sermos humildes. Que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, ser humilde. O nosso egoísmo não deixa, a nossa arrogância não deixa. O Filho de Deus nasce numa manjedoura, podia ter nascido no palácio, mas não, para mostrar para mim e para você a humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Seu nascimento em Belém foi predito pelos profetas Miqueias, Isaías e outros mais, né? Que o próprio profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, ele profetiza que em Belém, de fato, uma data de muito tempo antes disso, na história judaica, foi ali que o patriarca Jacó sepultou a sua esposa Raquel. Ali foi a cidade onde Noemi, né? E ali Davi foi ungido rei. Então, Belém tem um cenário bonito no Velho Testamento. Ali, o patriarca Jacó enterrou sua esposa. Ali, Noemi, né, passou aquela diversidade tremenda. E ali, Davi foi ungido rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de Jesus, Belém era pequena, vilarejo, cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. A palavra hebraica para Belém significa casa do pão. O mundo recebeu o seu maior presente, Jesus, o pão da vida. Nasceu na casa do pão. Oh, Jesus. Se não fosse pelos pastores, não teria havido recepção. E se não fosse por um grupo de contempladores de estrela, não haveria presente.
a camponesa colocou seu filho recém-nascido em uma manjedoura, a qual provavelmente era um coxo para alimentar os animais. Aquele que alimentaria as multidões foi colocado em um lugar usado para alimentar animais. Nas vastas trevas das colinas que cercava Belém, os pastores em um campo próximo estavam guardando as suas ovelhas. Subitamente, o céu ficara iluminado. Depois de 400 anos. Analise comigo, igreja. Se você quiser dar glória a Deus, você dá. Mas imagina. Malaquias é o último profeta da Bíblia, do Velho Testamento. Deus se calou por 400 anos. Os crentes mais antigos, cristãos mais antigos, a Bíblia no passado, havia 4 folhas brancas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, para mostrar os 400 anos que o Senhor se calou. Não levantou profeta nenhum, não falou com ninguém. Ele agiu na história, mas não levantou ninguém. Depois de 400 anos, naquela noite, que não foi dia 25 de dezembro, não foi dia 25 de dezembro. Essa data já é uma data pagã. Os sumérios já festejavam essa data com o nascimento de Tamuz. Então não é depois que o Império Romano assumiu, todas as datas que eram pagãs se tornou oficial pelo Império Romano. Mas se nós analisarmos, o Senhor Jesus nasceu no ano 0 ou no ano 7º do calendário juliano, não no gregoriano, tá? Entre a última semana do mês de março e a primeira semana de abril. Há uns que ainda afirmam, através dos seus estudos, que ele nasceu na Páscoa do ano 0. Amém, igreja? Então essa data, não importa, pastor, é a última semana de março ou é a primeira semana de abril que ele nasceu, não importa. O importa é que escolheram um dia para nós comemorar o nascimento dele. Não Papai Noel, não presente, o nascimento do Filho de Deus, que presenteou a humanidade com que, igreja? Salvação. Oh, aleluia. Louvado seja o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse pelos pastores, não teria havido recepção. E se não fosse por um grupo de contempladores de estrelas, os magos, não haveria presente. E aí o que acontece, igreja? Isso é espetacular. Uma camponesa, 17 anos, talvez com o rosto cheio de espinha, colocou seu filho recém-nascido em uma manjedoura. Aquele que futuramente ia ser e multiplicar os pães, aquele que deu de comida a milhões de pessoas, a multidão de pessoas. Então, depois de 400 anos de silêncio, Deus quebra o silêncio com o choro de um bebê Deus. Naquela noite, Deus usando os anjos para proclamar o nascimento do Salvador. Lucas vai narrar isso no capítulo 2, no verso 11. Diz assim: e hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então é motivo de nós comemorarmos isso. Eu sei que cada um aqui tem uma data particular, Embora eu tenha nascido na igreja, já faz alguns anos, completou aí alguns anos, não é verdade? Samuel? Não vamos falar mais 57 nem 58, Vamos falar aí, alguns anos, não é verdade? Tá? Mas o dia que eu deixei Cristo, preste bem atenção, o Espírito Santo me convence, que eu sou um pecador. Como pastor, o senhor tinha 13 para 14 anos em 1980, como o Espírito Santo te convenceu que você era um vil? Eu fui tocado por Deus, o Espírito Santo me convenceu que eu era um pecador. E naquela data, então, eu aceitei o Senhor Jesus, entrei no tanque do batismo, fui batizado nas águas. E aí, daquele dia em diante, eu deixei ele nascer no meu coração. Então, cada um de vocês tem uma data específica. No dia 30 de novembro deste ano, quantas almas? 14 almas desceram ao tanque, deixaram Jesus nascer naquele exato momento. Se eu descer aqui com o microfone, cada um tem uma data que deixou o Senhor Jesus nascer no seu coração. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para
essa história maravilhosa e real, os anjos olhavam enquanto uma camponesa, que é Maria, né, com 17 anos, trocava as fraldas de Deus. Coisa maravilhosa. O universo observava maravilhado enquanto o Todo-Poderoso aprendia a andar. Os anjos na eternidade ficavam abismados vendo ele como criança brincando nas ruas do vilarejo de Nazaré. Era um espetáculo. Enquanto a humanidade não entendia o mundo espiritual que é real, aonde habitam esses seres, era um espetáculo. O Filho de Deus como criança. Jesus. Se o líder da sinagoga em Nazaré soubesse que estava ouvindo o sermão do próprio Deus encarnado, não teria feito o que fez, expulsou ele da sinagoga. Igreja, em amor, ele também revelou o seu nascimento aos pastores e aos homens que proclamou o seu amor por meio dos anjos. Em seu amor pela humanidade, Deus tem revelado ao homem através da história do nascimento do Messias por mais de 2000 anos. Em amor, ele dá o presente. Qual presente? O dom da vida eterna a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Não morreu, não acabou, não. Essa carcaça morre e acaba. Mas você tem dentro de você uma alma e espírito que é eterno. Biblicamente eu posso afirmar para você que a vida começa quando você morre. Então vamos lá. Em um amor ele dá esse presente que é o dom da vida eterna para nós. E ele afirma isso no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Isto é amor. Igreja, nesse momento da história, o serafim que diz santo, 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 que em hebraico é kadosh, kadosh, e a voz desses seres estremece o firmamento, segundo Isaías 6. Os querubim que, ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, rasga o universo com labareda de fogo, diz o salmista. Agora ouve a voz, puberdade, por causa da mudança de voz, quando se torna adolescente, toda a arcada celestial ficar o quê? Pasmado. Olha, ele está mudando de voz. Até agora é aquela voz de criança, agora não. Já é adolescente, a voz está mudando. Enquanto o universo, né? Vamos imaginar, vamos usar um cenário humano. Enquanto o universo, os anjos estavam lá com o lenço babando. O mundo, matéria, não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. O vizinho do Senhor Jesus de Nazaré não sabia. Quem sabia? Sua mãe e seu pai. Mais ninguém. Enquanto toda a arcada celestial, seja serafim, seja querubim, seja potestade, seja principado, seja hoste, todos eles babando de ver, né, aquela criança desenvolvendo para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O possível é que o seu joelho fosse ossudo, não sabemos. Uma coisa é certa, embora completamente divino, ele era completamente humano. Durante 33 anos, ele sentiu tudo que você e eu já sentimos. Sentiu-se fraco, cansou-se, temeu ao fracasso, seu sentimento ficava ferido, seus pés cansavam, o seu corpo doía com as tarefas árduas. Pensar em Jesus desta forma parece até quase irreverente, não é verdade? Para nós que somos pentecostais. Não é algo que gostamos de fazer, sentimos-nos um pouco desconfortáveis. É muito mais fácil manter a humanidade fora da encarnação, limpar a sujeira em volta do estábulo, limpar o suor dos seus olhos, pretender que ele nunca roncou, limpou o nariz ou bateu com o martelo no dedo. É mais fácil aceitá-lo desse modo. Alguma coisa sobre mantê-lo divino que conserva diante a condicionam previsível. Mas não faça isso, por favor, não faça. Ele foi humano, humano sim, para entender a minha e a sua natureza.
por isso que nós temos o Espírito Santo, o Consolador, 24 horas por dia. Oh, aleluia! Para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Permita que ele seja humano como prometeu ser. Deixe que ele entre na sujeira, no lixo do nosso mundo, pois só se deixarmos entrar é que ele pode tirar-nos dele. Ouça suas palavras. Ao que ele vai dizer: ame o seu próximo. Ai, no mundo aonde o amor está se esfriando, aonde a iniquidade tomou conta, aonde um aparelho chamado celular tirou a liberdade de sentar na mesa e conversar. Tirou a liberdade de você estar em família dentro de um carro e querer conversar. Ouvido. No mundo onde nós estamos dando até nome de gente para animais. O amor está se esfriando. Mas esse Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, lá em Belém, ele dá um mandamento, deixou um mandamento, tá? Dizendo: ame o seu próximo. Foi dito por um homem cujos vizinhos quiseram matá-lo em Nazaré. O desafio para deixar a família em favor do evangelho foi feito por alguém que se despediu da sua mãe com um beijo na porta da casa, aos 30 anos de idade. Sim, ele disse: ore pelos os que se perseguem. Veio dos lábios que logo estaria suplicando que Deus perdoasse os seus assassinos. Pastor, é difícil, principalmente no mundo que nós vivemos, ter essa natureza, entender os mandamentos dele, amar o inimigo. Uau! Ore por aqueles que te aborrecem. Uau! É difícil, mas se eu e você quisermos entrar na eternidade, naquele grande dia, nós temos que colocar em prática. E tem um Deus chamado Espírito Santo que te ajuda todo dia. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Pede ajuda para ele, em nome de Jesus de Nazaré. Ele vai deixar uma afirmação maravilhosa que enche o meu peito de alegria em dizer isso: estarei sempre com vocês. São as palavras de um Deus que num instante fez o impossível a fim de tornar tudo possível para você e para mim. Tudo aconteceu num instante, no momento, maior momento da história, um momento memorável. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Haverá outro momento assim? Igreja, haverá outro momento assim? Será que haverá? O mundo verá outra transformação instantânea? Sim, haverá sim, igreja. Veja bem, ao tornar-se homem, Deus possibilitou ao homem ver Deus. Quando Jesus foi para casa, ele deixou aberta a porta de trás com uma frase de bem-vindo: transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar dos olhos. Aleluia. O primeiro momento de transformação não foi notado pelo mundo, mas pode estar certo que isso não acontecerá com o segundo. Ele veio, nasceu em Belém, morou 30 anos em Nazaré, a população não conhecia ninguém. Ao contrário, seu nascimento despertou a arrogância de um rei chamado Herodes, né, que é descendente de Saul. Os últimos herodianos são descendentes de Saul, e aí quis matá-lo. Ele vai para o Egito e volta com 2 para 3 anos de idade. Ninguém quase notou. Naquela noite fria, diz a história que os pastores estavam lá naquele pasto, quando viu aquele céu e aquele coro de anjos cantando. Mas no nascimento ninguém. Quando os magos vieram trazer o presente, o Senhor Jesus já tinha 2 anos de idade. Só que o mesmo Jesus que veio, morreu, ressuscitou e diz que ele virá. A Bíblia afirma isso, que ele virá. E será totalmente diferente.
Ah, da próxima vez em que disser deste momento, o planeta entrará num colapso. Lembra-se que esse colapso é todo o tempo que vai ser necessário para mudar o mundo. E a palavra de ordem é Amagedon. Não é nascimento em Belém, e agora será Amagedon. Pastor, quem viu esse cenário pela primeira vez? Um homem, todos nós conhecemos a história dele. Um homem que foi jogado na cova dos leões. Um homem que foi levado cativo para a Babilônia. O nome dele é Daniel. Daniel tem essa excelente visão. E para você ter ideia, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Então, essa profecia que nós vamos ler agora, já foi escrita há 2.600 anos atrás. Abramos a nossa Bíblia lá no capítulo 7 do livro de Daniel, verso 13 e 14. E Daniel vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dia, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. A igreja hoje está repleta. Grave bem o que eu estou dizendo. Esta geração vai ver esse cataclisma. O cenário mundial, tudo coopera para isso. As profecias bíblicas estão todas se cumprindo. É muito lindo e maravilhoso falar do nascimento, mas eu também tenho que falar que aquele que nasceu, cresceu, morreu numa cruz por mim e por você, e ele virá. Só que não da forma como veio da outra vez. Dessa vez será diferente. Louvado seja. E aí, esse é o evento que o profeta Daniel, há 2.600 anos atrás, viu. Agora nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo. Todo mundo conhece a história de Paulo. Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas inefáveis que a nós não compete dizer. E ele vai dizer que esse momento, a igreja participará desse momento. E ele deixou escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Olha o que ele diz: olha, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, as vozes do arcanjo e ao som de trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, essa geração, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Igreja, estou terminando, mas vamos imaginar. E aí eu convido aqui, vem cá Mardoqueu, vem cá irmão Eudes, vem cá presbítero Júnior, diácono Eudes e o operador, o obreiro Mardoqueu. Vamos lá. Se tivesse 3 cadeiras aqui, seria bom para a gente montar esse teatro para a igreja entender. Tem 3 cadeiras aí? Tem como obreiro aí descolar 3 cadeiras rapidinho? 3 não, 4 cadeiras, por favor. Vamos entender isso aí. 4 cadeiras de plástico lá, bem rapidinho. Para que... já tem uma aqui. Então só 3, por favor. Vamos entender esse cenário, para que a igreja possa entender isso. Tá? E após esse cenário, esse teatro, nós estaremos já passando para a cantata de Natal, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, está faltando mais uma aí rápido, por gentileza. Isso. Então vamos lá. Eu vou sentar nessa, vai chegar mais uma aí. Vamos aqui sentar de frente. Me dá um microfone aqui para cá. Me dá um microfone para... Isso, me dá um microfone aqui. Olha, a plateia, a igreja está olhando o que nós vamos fazer aqui. Isso é maravilhoso. Senta aqui. Júnior, você que é o mais leve, por gentileza, senta nessa cadeira. Você é o mais leve. Isso. O mais leve, por favor. Vamos voltar agora na história.
Imagine comigo, igreja, nós temos capacidade intelectual e nesse exato momento, eu e você sabemos que nós temos espírito e alma, porque podemos voltar no tempo muito rápido. E podemos também, né? Um exemplo, quem já viajou para fora do país, quem foi para a Europa, somente já foi lá, se você já foi lá, entendeu? Então nós temos essa capacidade. Então está aqui. Vamos voltar no tempo agora, tá? Há 2000 anos atrás. E aí, vocês todos judeus, pega o microfone aqui, todos judeus. Quem esperava o Senhor Jesus? Poucas pessoas esperavam o Senhor Jesus, tá? Seu pai e sua mãe, né? Porque foi avisado em sonho. José foi avisado em sonho, tá? Não, é obra divina. Quem sabia? Zacarias. Quem sabia era a esposa de Zacarias, Isabel, tá? Quem sabia desse momento maravilhoso? Simão, que estava no templo aguardando, tá? E aquela viúva, que já era viúva há 84 anos. Ana, o nome dela. Olha que cenário. Um cenário, né? Do Filho de Deus, e poucas pessoas tinham essa ciência. Agora imagina que todos três aqui são judeus. E se eu fosse um desses personagens, se eu fosse Zacarias, se eu fosse Simão, um desses, ou até o mesmo José, e chegasse assim: olha, a minha esposa está grávida do Filho de Deus. Não consigo acreditar. Não, mas existe uma profecia. Coloca a profecia para mim aí. Por favor, coloca aí Isaías capítulo de número 9, o verso 6 e 7, por gentileza. Mas existe nós não acreditamos no profeta Isaías. Todos nós aqui somos judeus e nós aprendemos nas nossas sinagogas quem foi o profeta Isaías. Algo que ele diz: olha, porque o menino nos nasceu e um filho nos deu, e o princípio está sobre os seus ombros, e se chamará o nome dele Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Isaías já falava isso, e aconteceu. Um anjo me avisou. Você acredita? É difícil. É difícil. Mas está lá na Torá, o que nós estudamos. Mas acho que vai vir do céu, vai ser uma coisa milagrosa. Não vai ser assim. Você, como assim, da sua família? Camponês. Não, acho que não vai ser você não. Vai ser nobre. Não, mas olha, diz assim, mas filho seu, você teve relação com a sua esposa. Mas como pode ser também um filho seu? Você já teve relação com sua esposa? Você nem casou? Não tive relação. Eu iria até abandoná-la, mas um anjo me apareceu à noite e disse que eu para não fazer isso. Por isso que é uma obra, eu estou abismado com isso. E vocês são meus amigos, eu estou avisando que o Filho de Deus está sendo gerado. A minha esposa, por obra e graça divina, foi escolhida. E isso está nos livros. Olha, vamos lá para Isaías 7 de novo. Põe aí Isaías 7, o verso 9. Glória a Deus. 7, 9, já está. Entretanto. 9, 7, desculpa. Não. É 7, desculpa, 7. Isaías 7, o verso 14, desculpa. Mas está lá no livro de Isaías, o capítulo 7, verso 14. Olha o que está escrito lá. O profeta Isaías deixou escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem, minha esposa virgem, eu não tive contato com ela. Glória a Deus. E ela está grávida e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Está acontecendo na minha casa isso. Como? Você é doido? Vai falar. Eu acho que isso aí é sonho. Você sonhou, acho que não é para você. Não é sonho, é verdade. Abre o teu olho. O que você acha? É impossível. Mas já que o senhor está falando, e ele virá da cidade de Belém? Sim, virá. Eu e minha esposa, nós moramos em Belém. A menor das cidades?
Perfeitamente. E é a cidade de Davi, é uma profecia que ele viria da descendência de Davi. A mais pobre. Perfeitamente. É tanto que eu sou carpinteiro. Dá para acreditar? Difícil. É difícil. Está vendo, igreja? Hoje, preste bem atenção. Hoje nós falamos do amor de Jesus e muitas pessoas não acreditam. Jesus virá, muitas pessoas não acreditam. Tem um cartaz na frente aí, ó. O arrebatamento vai acontecer, você está preparado? Isso é balela. Mas entenda a vocês que não é só com essa geração. A geração antes do Senhor Jesus, então, nós colocamos um cenário aqui de judeus, todo mundo aqui judeu, né? Aquela coisa toda, só faltou aquela barba, aquela coisa, mas imagine isso. Tá? E eu estou dizendo que isto aconteceu, estou provando nos livros. Mas ninguém dos judeus aqui está acreditando. E não é diferente dos dias de hoje. Jesus vem. E Jesus vem. Uma salva de palmas para eles. Que Deus abençoe a vida deles. O apóstolo Paulo ainda vai dizer: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo profetizou isso há 2000 anos atrás. Está lá na sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Diante de todo esse cenário, esse teatro que eu fiz aqui, essa história resumida um pouco, né, com frases para poder chamar as vossas atenções, posso fazer uma pergunta? Sim ou não, igreja? Primeiramente, pense bem. Faça uma retrospectiva da sua vida. Analise bem. Não responda rápido, de jeito maneira alguma. E agora eu vou fazer a pergunta, já que vocês disseram sim. Você está preparado para esse momento? Não é porque você carrega uma Bíblia. Não é que você coloca um paletó com gravata como eu. Não. É se verdadeiramente você deixou ele nascer dentro do teu coração. E a partir desse momento você não é mais dono da sua vida. Verdade. A sua vida agora pertence a ele. Porque a igreja, todos a quanto aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo em seus corações, seremos recebidos na eternidade para aquele grande banquete cuja placa em letras douradas estará escrito: bem-vindo às bordas do Cordeiro. Ele vem. Não mais numa manjedoura, não, de jeito maneira alguma. Não um rei Herodes querendo matar, de jeito maneira alguma. Não. Esse céu que nós olhamos. E um momento, para muitos fatídico, para outros não, abrirá. E todo olho, segundo todo olho verá. Pastor, como se pode? Todo olho verá. Me dá um celular aqui. Se falasse isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não tinha condições. Mas hoje, qualquer um, tá? Até uma pessoa que mora lá debaixo da ponte, tem um celular. E quando esse evento ocorrer, e os pés dele, como tem profecia, pisar na cidade de Jerusalém, uma cidade que hoje toda aliança árabe quer destruir o judeu. Desde que eu me entendo por gente, né, ligava a televisão, Israel está sempre se defendendo dos ataques, e é de toda a liga árabe. E se eu perguntar para você, aquela nação tem petróleo? Não. Tem reserva de água potável? Não. Eles transformam a água do mar para poder tomar. Tem algum minério? Ele tem alguma prata, algum ouro, algum minério riquíssimo? Não. E por que ele quer destruir e ficar com aquela nação? Desde que eu entendo por gente, o mundo todo, principalmente a Liga Árabe e agora a esquerda, né, são contra. Quer destruir o judeu para ficar com Jerusalém, para se tornar povo árabe.
E quando esse conflito, tá, se esquentar mais, e quando esse conflito não terá mais o apoio das grandes potências, Estados Unidos e alguns países da Europa, e aí que a nação de Israel estiver sozinho, nesse exato momento, aparecerá o Salvador do mundo. E isto está próximo. Que Deus possa abençoar você em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma salva de palmas por essa palavra. Guarde ela em teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não é história da carochinha e nem para boi dormir, de jeito de maneira alguma. É verdade, acontecerá. Amém, igreja? Eu convido a todos agora nesse momento que façamos uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Curve as vossas cabeças e repitam comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por abrir a minha mente e meu coração para entender essa data tão maravilhosa que é o nascimento de Cristo. Espírito Santo, não queremos ficar nesse mundo. Quando esse segundo evento ocorrer, queremos estar preparados, aguardando. Humildemente, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom, que é maravilhoso. Nesse exato momento vamos tirar os dízimos e oferta para a manutenção desse trabalho, tá? Mas antes eu gostaria de conhecer os visitantes. Tem relação deles aí? Tem? Não tem? Mas é fácil, quer ver? Olha, vai deixar para o fim? Vamos deixar para o fim então, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos tirar nossos dízimos e oferta para a manutenção desse trabalho, tá? Abramos as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, o verso 6 em diante, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância